As notícias das últimas semanas colocaram os peões, reis e cavalos no tabuleiro do xadrez da política econômica brasileira nesse segundo semestre. Se você quer entender um pouquinho do que está acontecendo, assiste esse que é o Agenda Econômica de número 24 da semana do dia 4 de setembro. Eu, Zeca Ruas, estou mais uma vez com meu amigo Saulo Buchedid aqui para a gente discutir um pouquinho dessas questões. Já peço logo de cara desculpas pela semana passada que a gente não conseguiu gravar, mas estamos de volta aqui trazendo todos os temas possíveis, inclusive o tema que a gente abordaria na semana passada, mastigado aqui dentro dessa nova discussão, né, Saulo? Então, eu acho que a gente podia trazer já logo essa notícia grande para eles, né, Saulo? Fala, Zeca, salve, salve todos e todas. O Agenda dessa semana tem o intuito de fazer uma introdução, né? Uma apresentação bem geral para todos e todas que nos assistem sobre os pontos positivos e negativos da agenda econômica do governo nesse semestre e no próximo ano, né? Então, vários temas surgiram, tanto em relação à questão fiscal, do orçamento de 2024, que já está em discussão, né, quanto em relação ao PIB, né, as perspectivas do PIB, o PIB que saiu na semana passada. Então, a gente fez um combo, né, Zeca? A gente juntou todos esses assuntos num combo para pensar daqui para frente, né? Se no primeiro semestre de 2023 o governo, a agenda econômica do governo foi o grande destaque, né? Então, houve uma vitória do ponto de vista econômico do governo Lula, né? O ministro Haddad foi muito elogiado, né? Isso se refletiu nos resultados do PIB, enfim, o governo, de certa forma, juntou um capital político importante por meio da política econômica. No segundo semestre, em 2024, esse capital político vai ser testado, justamente porque o governo, no primeiro semestre, ao mesmo tempo que ele conseguiu vitórias no curto prazo e no curtíssimo prazo, ele prometeu, né, jogou para frente muitas coisas, muitas questões do ponto de vista econômico sensíveis. Então, por exemplo, reforma tributária, as metas ali relacionadas ao novo arcabouço fiscal, tudo isso o governo joga para frente. E agora o mercado vai testar o governo. É isso que a gente vai discutir, né? Vamos discutir a agenda daqui para frente. Será que o governo vai conseguir preservar esse capital político conquistado ou não, né, Zé? Esse é o ponto. Eu acho que esse dos agendas econômicas que a gente gravou talvez seja uma agenda mais político, né? Tentando entender as implicações políticas dessa nova agenda de política econômica que está se desenhando, né? Para quem não assistiu, faço o convite. Se você entrar lá no Notas Econômicas no Instagram, você vai encontrar lá a gravação na nossa live com a Adriana. Nessa live a gente fez uma discussão política, né? Eu acho que até mais do que o governo Lula como vitorioso, né? Acho que o primeiro semestre trouxe o Haddad como um vitorioso político, né? Óbvio, isso aqui não significa que ele só foi vitória, só conquistas, só coisas boas, né? Nós fizemos análise crítica de várias das medidas e várias das questões que foram apresentadas, né? Mas politicamente o Haddad sai vitorioso, né? Isso o Lula colheu os efeitos na sua avaliação, os efeitos políticos dessa avaliação começam a aparecer e se desenhar para a agenda do ano que vem, que é uma agenda eleitoral de municípios, portanto é uma agenda local, e que isso influencia muito os deputados. Então, toda essa questão da política econômica e das conquistas do primeiro semestre desenharam uma vitória para o governo, e o governo está tentando colher ao mesmo tempo isso e propor. O que eu acho que a gente separou aqui, né, antes de passar a bola para você começar, né, eu acho que tem dois conjuntos de temas aqui. Um primeiro conjunto de temas que diz respeito às notícias positivas que apareceram, né, a forma como elas apareceram na imprensa. O primeiro conjunto de notícias positivas é certamente o PIB, né? O PIB que cresceu acima das expectativas, mais uma vez, né? Contrariando todas as expectativas do mercado, inclusive as nossas, que não são as expectativas do mercado, mas que também prevíamos aí uma dificuldade um pouco maior, né? Até a gente chegou a citar que se crescesse 1% seria uma conquista grande, né? Mas a gente imaginava entre 0 e 1, e de fato ficar próximo de 1,09 foi um bom crescimento, né? Especialmente no acumulado no ano e nas projeções que se avizinham, né? Além disso, a própria
taxação dos fundos exclusivos, né, a forma como o debate foi colocado, né, eu acho que o governo conseguiu ou vem conseguindo trazer à baila a discussão, né, então eu acho que são as discussões positivas. Por outro lado, a desconfiança fiscal, que ainda permanece em alguns dos itens, mas eu acho que a gente poderia deixar isso para um segundo bloquinho. Então eu queria te passar a bola aqui, Saulo, para a gente começar comentando o PIB, né? O PIB desse segundo trimestre e o acumulado do semestre que veio acima das expectativas. Como é que você analisa isso? Bom, o PIB veio 0,7, né, no segundo trimestre. 0,9. Lá, já errei, coloquei para baixo. 0,7 é o crescimento do gasto do governo. Exatamente, né? A gente estava conversando aqui antes do programa sobre o gasto do governo. 0,9 no segundo trimestre, surpreendeu o mercado justamente por quê? Né? Porque os resultados da indústria e do varejo vieram muito abaixo das expectativas no segundo trimestre, e o setor de serviços, que vem puxando a economia brasileira desde antes do segundo trimestre, já apontava sinais de desaceleração. Então o mercado previa quase que um 0-0 ali no segundo trimestre. E o que aconteceu foi um resultado surpreendente por conta, em parte, do setor de serviços, mas também quando a gente olha ali para a questão setorial, por conta da produção industrial. E quando a gente vai investigar a produção industrial, é a indústria extrativa, né? E quando a gente olha para a indústria extrativa, é a discussão da produção, né? de petróleo e gás. Principalmente aqui a mineração foi afetada por conta da China, dos efeitos, né, da demanda, da desaceleração da demanda global. Então, o outro ponto, né, a produção de automóveis, né, que teve uma reação no segundo trimestre por conta de medidas pontuais do governo em relação à desoneração tributária. Então, a gente teve um resultado surpreendente da produção industrial que acabou explicando, né, pelo lado da oferta, como a gente chama, né, ou olhando para a produção de indústria, comércio e serviços e agropecuária, a gente percebe que a produção industrial surpreendeu. Do lado, quando a gente olha para o gasto, né, para a demanda, a gente percebe também uma participação interessante, aí sim, né, do 0,7 do governo. Né? Então, o que isso reflete? Né? Reflete, em primeiro lugar, uma certa eficácia, né, um resultado positivo das políticas pontuais do governo federal. Então, o governo federal fez políticas pontuais dentro das possibilidades que ele tinha para tentar acelerar, né, e evitar até uma recessão no primeiro semestre. Né? Muita gente falava do perigo de uma recessão, porque a economia em 2022 vinha de uma desaceleração e de resultados negativos. Então, o governo agiu pontualmente dentro das possibilidades, né, justamente porque ele ainda estava e ainda está sempre, né, em negociação com o Centrão, mas ele agiu pontualmente no setor automotivo, no salário mínimo, no Bolsa Família. O governo também, né, além de agir dentro das possibilidades, ele tinha um grande trunfo, e tem, né, que é o orçamento referente à PEC da transição, que deu uma certa folga ao governo, justamente para implementar o novo Bolsa Família, para conseguir ali os reajustes do salário mínimo. Então, a PEC da transição e o manejo de políticas de curto prazo contribuíram para esse resultado além do esperado. Né? É o efeito da política econômica. Né? Só pelo mercado, se a gente deixasse a economia à deriva, aí sim a gente corria o risco da recessão. Né? Então a gente percebe, inclusive, essa maior ação do governo por meio da política econômica no próprio resultado dos gastos do governo. Né? O governo contribuiu, né, de maneira significativa, ou significativa não, né? Veio um pouco abaixo do PIB, né? Mas contribui. Mas contribui de maneira importante em comparação, né? Por que a gente ressalta isso? 0,7 é pouco, quando a gente olha só para o número, mas em comparação aos outros períodos é algo, né, a se observar. Mas por que esse resultado apareceu ali no IBGE? Justamente por conta dessas ações recentes, né, da possibilidade do governo usar o orçamento da PEC da transição e também das medidas pontuais. Então, se a gente olhar para as principais explicações, está aí. Serviços explica, né, mas muito pouco. A gente vem já de uma esteira longa da pandemia, então os serviços se aceleraram em 2022 e em parte em 2023 por conta da recuperação pós-pandemia. E nós temos também um efeito ainda que marginal do mercado de trabalho que
que sofreu ali no final de 2022, né, começo de 2023, mas o rendimento do trabalho vem se recuperando lentamente, principalmente por conta das políticas relativas ao salário mínimo. Então, serviços ajuda a explicar, como muitos analistas previam, né, mas não é só serviços, né, é um conjunto de... e não é só um fator relacionado, né, a algo específico ou episódico como o pós-pandemia. Há também o efeito das ações deliberadas do governo, tanto no setor de serviços quanto no setor industrial, os outros setores que eu comentei aqui. Pois é, e eu acho que o sucesso dessas medidas, ainda que, de novo, nós estamos falando aqui de um crescimento extraordinário, não estamos falando de uma recuperação, a gente que já comentou em outras agendas sobre a indústria, não estamos falando aqui de uma recuperação formidável da indústria de transformação, que é onde estão os principais elos, as principais tecnologias e o futuro, de certa forma, do país, de alguma maneira. Já discutimos esse assunto por aqui, mas é uma vitória enorme da forma como o governo constrói o seu discurso. Eu preciso relembrar disso. No começo do ano, a gente discutia, nós aqui e outros... o mercado, de forma geral, discutia um crescimento de 1% para o ano, de 1,5% ao ano, no máximo 2%. A gente cravava 2%. A gente cravou 2%, já queimamos a língua mais uma já retiro vez. O que eu disse aqui. Já vai ter que tirar a camisa do Corinthians da manga várias vezes. Essa dívida não foi esquecida. Porque é importante até as pessoas terem em mente, né, Zeca, que se a economia não crescer mais nada até nos próximos trimestres, se não me engano, o crescimento é até 3%. Isso, é 3,1%, é o que nós chamamos de carry-over. Né? O carry-over é justamente isso. Se os próximos trimestres vierem com crescimento zero, basicamente nós já crescemos acima de 3% esse ano. Então, se não tiver nenhuma medida extraordinária, nenhuma mudança de cenário externo radical, alguma coisa que afete, muito provavelmente nós vamos crescer acima de 3%. Né? O acumulado esse ano é 3,7% já. Então, muito provavelmente teremos alguma coisa nesse sentido no final do ano, o que é uma conquista política. Porque, no fundo, as expectativas que o governo está colocando, né, sobre as suas projeções, sobre a forma como ele está conduzindo a política econômica, começam a ganhar uma credibilidade maior. Isso se reflete em relação a questões políticas, isso vai se refletindo, como a gente falou lá na nossa discussão, né, na nossa live, vai ficando caro ficar fora de um governo que melhora as condições econômicas. Né? Então, eu acho que essa é a primeira questão aqui. Do ponto de vista político, né, o PIB do segundo trimestre trouxe uma vitória enorme do ponto de vista da que a gente costuma chamar de narrativa. Né? O governo vem prometeu um crescimento acima de 3% e basicamente quase conseguiu, ainda que, obviamente, tem meio ano ainda para se configurar. Além disso, né, eu acho que o segundo tema que ficou muito na agenda das últimas semanas é a tributação dos fundos exclusivos. Né? E aí eu queria trazer esse tema. Eu acho que a gente não deve entrar muito na discussão. Né? Eu acho que basta dizer o seguinte: os fundos exclusivos são fundos, né, em geral, unifamiliares, né, que são de famílias que depositam valores acima de 10 milhões. Portanto, é um conjunto muito restrito de famílias. A média desses fundos fica acima de 300 milhões e eles são isentos de uma série de tributações. Né? O Foro de Teresina, a Thaís Bilenque, fez uma análise muito interessante disso na última sexta-feira e mostra como esse grupo de famílias não paga nada de imposto de renda ou paga uma miséria de imposto de renda, sendo eles um dos maiores ricos do país. E eu acho que o fundamental aqui é que a narrativa que está sendo construída aqui, de novo, esse termo narrativo horroroso, né? A forma como se constrói essa argumentação vai trazendo para o governo e para a opinião pública a certeza de que eles devem ser tributados. E aí eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é dizer o seguinte, né, o Haddad ele é escolado nesse processo. Né? O Haddad teve uma derrota muito forte quando ele estava na prefeitura de São Paulo, que foi não conseguir emplacar o aumento do IPTU, que era uma tentativa de reorganizar a tributação do IPTU de uma forma mais progressiva, tributando mais os mais ricos, as áreas mais nobres, e tributando menos os mais pobres, as áreas mais fragilizadas. E ele perdeu essa batalha, tanto nos tribunais, quanto a batalha de comunicação. A população de São Paulo não conseguiu entender
os mais pobres não conseguiram entender que aquilo era benéfico para eles. E eu acho que o governo já vem, ao longo das últimas semanas, trazendo a discussão dos fundos exclusivos para poder trazer o debate da reforma tributária, que é um dos temas fundamentais do segundo semestre, né, Saulo? Como é que você acha que a reforma tributária deve ser encaminhada? Como é que você vê aí nesses desenhos? Eu acho que sobre os fundos exclusivos, né? Eu acho que além da questão da narrativa, né, que o governo melhorou bastante, o Haddad, e aí a experiência política, né, a intenção do Lula de colocar um político no Ministério da Fazenda é justamente essa, né? Porque ele já previa, e ele fez muito bem isso, né? Ele já previa embates políticos nesse sentido, né? Você precisa de uma negociação com o Congresso a todo momento. Esse foi a principal derrota do governo anterior, né? Quando a gente olha só no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, o Paulo Guedes ele perdeu, né, quase todas as batalhas ali com o Congresso, independentemente se a proposta era absurda ou não, né? Ele perdeu justamente pela falta de experiência, capital política, falta de experiência, de manejo ali, né, para lidar... De articulação com o Congresso. De articulação política para lidar com o Congresso. Então, isso o Haddad mostra muito bem, né? Então, há também, né, esse capital político que possibilitou, né, apresentar essa proposta de tributação sobre propriedade relativa aos fundos exclusivos. Mas também, além desse cuidado na narrativa, é muito difícil do ponto de vista técnico, né? A gente estava conversando sobre isso também, muito difícil do ponto de vista técnico você ser contra a taxação de fundos exclusivos. Primeiro, quando a gente olha, né, para a proporção ali de imposto que essas famílias não pagam quase nada, tá? Isso mostrou muito bem, né? Não pagam quase nada de imposto e a gente está falando aqui de fundos com patrimônio acima de 10 bilhões, com uma média de 300 milhões, como você falou. Desculpa, gente, minha voz tá terrível, tá? Tá afetado aí com o pigarraço. O pigarro do professor dá 300 mil aulas por... É justo, tá liberado. Justo. Então... É imoral, né? Não tributar esses fundos completamente, quase imoral. É completamente imoral, né? Então é uma discussão que vai muito além do econômico, né? Tem a questão da progressividade, da tributação, né? O principal argumento que utilizam, né, é sobre a efetividade desse tipo de medida, né? Porque muitos falam, e esse é um argumento muito utilizado quando há uma tributação sobre propriedade, sobre riqueza, é que há o risco de fuga de capital, então a efetividade dessa tributação é muito baixa, porque as famílias estão logo, né, essa medida efetivada, essas famílias vão resgatar os valores e jogar lá fora, né? E o governo não vai conseguir, né, ter tanto sucesso. Fazer a mudança de domicílio fiscal, leva a sua riqueza para outro país para não pagar imposto. Né, para não pagar imposto. Então, esse argumento também é utilizado lá fora. Agora, qual que é o ponto? A gente tem que olhar para a economia brasileira. Qual que é a nossa taxa de juros real? É a segunda maior do mundo, né? Então está entre as maiores do mundo. Por mais que haja essa despesa financeira para as famílias, né, relacionadas ao imposto de renda, no seu resgate ali, por mais que haja essa despesa, é muito difícil essa taxa de rentabilidade pós, né, despesas financeiras ser menor, né, do que grande parte das taxas de rentabilidade de outros fundos lá fora. Então, ainda assim, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Ainda assim, mesmo com esse imposto de renda, a taxa de rentabilidade desses fundos exclusivos no Brasil, né, é muito competitiva, né? Para ser bem modesta. Dá, né, para ganhar muito dinheiro, mesmo pagando imposto. E fica à frente da maioria dos países. Então, mesmo pagando imposto, a taxa de rentabilidade está acima de outros países. Então, essa coisa de que as famílias vão sair, né, ela seria... pode ser algo discutível, né, se a gente pensar num país desenvolvido com uma taxa de juros real baixa. Então, não é nem esse o caso, né? Então, a gente está discutindo... eu estou sendo bem aqui razoável no argumento. Estou usando o argumento de mercado, da taxa de rentabilidade. Não estou nem discutindo sobre moralidade, né, e sobre a importância, do ponto de vista coletivo,
dos mais ricos pagarem proporcionalmente mais impostos em relação ao mais pobre. É um absurdo você ter, né, os aplicadores de classe média, classe C, você que né, classe C, classe B, né, não estou nem falando da classe D, né, que não poupa, mas do ponto de vista da poupança financeira, né, quem aplica aqui em CDB paga IR, né, quem aplica não paga IR, né, paga imposto de renda no resgate. Por que o cara que aplica mais de 10 milhões, então você que está assistindo, paga. Quando você bota o seu dinheiro no CDB, você paga. E quem tem 300 milhões em média de patrimônio ali aplicado, não paga por quê? Então, é uma questão, né, do ponto de vista de justiça social, importante. Né, e eu acredito que, de certa forma, há uma boa aceitação por parte da sociedade em relação a esse tipo de medida. E o governo teve esse cuidado de colocar essa discussão de maneira mais clara possível e num momento oportuno. Do ponto de vista da reforma tributária, eu acho que o governo ele tem o grande desafio do governo daqui para frente, na verdade, é tentar avançar na tributação sobre renda e propriedade. Então, ele atualizou as faixas de isenção do imposto de renda, que isso é importante, porque estava completamente defasado, né? Ajustou ali para 2 salários mínimos, então quem ganha até 2 salários mínimos, né, não está isento de imposto de renda. Está tentando avançar na tributação sobre propriedade. Justamente aqui, né, a ideia é o seguinte, né, a ideia é avançar nesses dois conjuntos para tentar aliviar, né, em relação à tributação sobre consumo. Eu espero isso, na verdade, né? A ideia eu espero que o governo faça isso, né, e ajustando por meio das alíquotas do IVA, né, que é o novo IVA, né, aí sobre consumo, que vai começar a valer a partir de 2027, tem todo o período de transição, mas espero que o governo vá ajustando. Né? Essa não é uma intenção declarada, né, mas eu espero que o governo faça isso, né, avance nas tributações que têm um caráter mais progressivo, né, que é renda e propriedade, e diminua, né, nos próximos anos, isso é longo prazo, a tributação que é ruim, que é a tributação que vocês pagam ali no seu consumo diário. Que todo mundo paga e que, portanto, os pobres acabam pagando mais. Exato. Por conta da sua renda ser menor. Mas eu acho que, então, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui de questões, né? Então, eu acho que o governo, na medida em que ele avança com a discussão dos fundos exclusivos, primeiro, ele tá sinalizando a narrativa que ele vai apresentar. É a terceira ou quarta vez que eu estou usando essa palavra aqui. Peço desculpas a você em casa. Né? Eu acho que é a forma como o governo deve conduzir o debate público sobre a reforma do imposto de renda, sobre patrimônio. Ele está dizendo o seguinte, nós precisamos tributar os mais ricos. O Haddad já vem dizendo isso desde o começo do ano. Então, se ele consegue construir isso dentro do debate público, consolida uma maioria cultural, vamos dizer assim, sobre essa mudança, ele precifica para o Congresso qualquer tentativa de boicotar esse avanço. Então, exato. De novo, o que eu acho é que nessas 2 últimas semanas, o debate já se encaminha apontando para esse cenário. Como o governo deve conduzir essa discussão, ainda que ele não tenha apresentado nada. Né? Ao longo dessa semana, o Haddad falou justamente aquilo que você disse agora. Ele pretende avançar de maneira neutra com a questão da reforma tributária. Na minha leitura, isso pode significar, ao mesmo tempo, olha, eu não quero mexer na carga, e eu vou mexer na carga, se eu mexer na carga do imposto de renda, vai ser para aliviar os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços. E aí eu acho que temos um cenário positivo. Sim. Se o governo conseguir conduzir isso, ele desamarrou um nó que vinha sendo, aí sim, muito amarrado ao longo das últimas décadas todas. Certamente o imposto de renda é a parte mais complicada de se fazer, mas é onde se precisa avançar. E os fundos exclusivos eu acho que inauguram também a segunda parte da agenda. Né? Por quê? Porque os fundos exclusivos entram aqui dentro do conjunto de medidas Sim. que o governo pretende adotar para aumentar sua arrecadação no ano que vem. E aí entra o cenário negativo. Né? Ao longo das últimas 2 semanas, o debate fiscal foi um nó complicado para o governo. O Haddad cravou que no ano que vem vai manter o déficit fiscal 0. Com aquela bandinha que estabeleceu no arcabouço fiscal, né? Portanto, ele pode ter um déficit de 0,25 do PIB, né? Que estaria dentro dessa meta, vamos dizer assim, mas ainda assim é uma discussão que arrepiou os cabelos do mercado, porque o mercado não está confiante de que ele vai conseguir gerar as receitas necessárias para seguir até o ano que vem. E aí a pergunta, alguns jornalistas já até chegaram para mim, e aí, Zeca, você acha que vai ter corte de gastos? Eu acho que é possível que sim. Se o governo não conseguir,
no segundo semestre do ano que vem, olha só, lá na frente, como você falou, empurrando lá para frente, pode ter um corte de gastos. O governo está esperando 13,3 bilhões de receita adicional com os fundos exclusivos, com a tributação desses fundos e das offshore, etc. 97,9 bilhões, uma conta grande aqui, com o voto de Minerva no CARF, que é basicamente o governo ter o direito de dar o último voto quando você tiver um empate no julgamento sobre tributos, né? O governo tinha perdido isso nos governos anteriores, e isso estava fazendo com que o contribuinte, né, as empresas que em geral estavam em disputas com o governo, em geral conseguiam ganhar a batalha e não pagar esse imposto. Com o governo sendo o voto de Minerva, ou seja, o último voto, o governo pode começar a ganhar essas disputas e recuperar tributos que ele vinha perdendo. Só para o pessoal entender em casa, Saulo, né, a ideia de você judicializar os tributos é uma forma indireta também, vou usar uma forma de sonegação, né? As empresas postergam esse pagamento, jogam para a justiça, muitas vezes com a tentativa de conseguir alguma coisa ou de pelo menos postergar esse processo. O governo tendo esse último voto, ele inibe isso e aumenta a arrecadação. Agora, uma arrecadação de 97,9 bilhões é um valor bastante expressivo, né? A MP das subvenções, que é basicamente o governo regulando as desonerações de ICMS, como as desonerações de ICMS sobre investimentos gerariam créditos de PIS/COFINS, né? Então tem uma questão aqui que geraria 35 bi, né? E o fim do juros sobre capital próprio aqui também com 10,4%. Tem outras questões aqui que o governo estaria tributando, né? Mas são de valores menores. É muita coisa, né, Saulo? E, de certa forma, o questionamento é, em parte, válido, porque, inclusive, esse ano também tem um déficit fiscal, né, que se acumula aqui no primeira metade do ano. Então, um debate aqui, né, a oposição mais liberal, ou mesmo o bolsonarismo, está jogando uma carga muito grande nesse cenário negativo. Como é que você acha que a gente pode começar a analisar essa parte aqui? Bom, dentro dessa ideia, né, o governo ele jogou para frente vários pontos, né? A agenda foi vitoriosa porque o governo conseguiu dar sinalizações importantes para o mercado. O mercado ficou satisfeito, em geral, com as sinalizações do governo. O governo conseguiu negociar não só com o Congresso, mas com o mercado. Conseguiu negociar a reforma tributária, né? Então aprovou uma reforma tributária que, de certa forma, agradou boa parte do mercado. Aprovou um arcabouço fiscal que, de certa forma, agradou uma parte ou uma boa parte do mercado. Então, no campo fiscal, o governo ele aprovou, né, 2 conjuntos de medidas que são muito mais sinalizações. Mas qual que é o próximo passo? O próximo passo, né, é executar isso, né? Então, de que maneira vem o novo arcabouço fiscal? De que maneira, né, a reforma tributária será aplicada, né, será executada? Né? Como que vai se dar a transição? Tudo isso o governo joga para frente. A reforma tributária só vem daqui a 4 anos. O governo tem 3 anos e pouco para fazer isso que a gente acabou de falar, né? Tentar mudar a composição, tentar ajustar a alíquota ali, discutir as desonerações, que a gente nem comentou sobre isso. Agora, em relação ao novo arcabouço fiscal, o governo, em 2024, ele vai ter que mostrar para o mercado, né, se de fato esse novo arcabouço fiscal é efetivo ou não. Ele consegue, na verdade, cumprir aquilo que o mercado sempre olha. O mercado é frio, né, em relação aos números fiscais, ele vai olhar para a meta, né? Então, esse novo arcabouço fiscal vai conseguir ser eficiente para atingir a meta, né, de 0% de resultado primário? O governo, nesse momento, ele preferiu não abrir mão ou flexibilizar aquilo que ele prometeu, né, e manteve a meta de 0%, né, de déficit zero lá em 2024. Havia, inclusive, uma pressão dentro do próprio governo para flexibilizar, tirar ali 5 bilhões relativos ao PAC, né? Havia uma discussão de flexibilização, dada a necessidade de crescimento econômico, dada a excepcionalidade de 2023 por conta da PEC da transição, enfim. Só que o governo não quis abrir mão nesse momento, não quis queimar esse capital político que a gente comentou, né? O governo preferiu não queimar esse capital político. Bom, diante disso, qual que é a principal dificuldade? Como você falou, a dificuldade é justamente cumprir essa meta de 168 bilhões de crescimento da arrecadação.
Acho que esse é um ponto, o mercado já está pressionando, já está discutindo, né, se essa meta é possível, já está pedindo que a Receita abra os dados de alguma maneira, justamente para eles calcularem, as elasticidades, os indicadores, exatamente. E o mercado também questiona pelo lado da despesa, porque o mercado ele comenta, e com certa razão, que há um conjunto de despesas que o mercado costuma falar, despesas contratadas, ou seja, há um aumento do valor relacionado ao Bolsa Família, né? Além disso, né, a volta dos pisos constitucionais na saúde e educação. Então, por exemplo, na saúde, você tem a volta ali do percentual em relação à receita corrente líquida de 15%. Né? Até então, era uma correção pela inflação. Tudo isso significa o quê? Um orçamento maior da saúde. O piso vai aumentar, então o orçamento da saúde vai aumentar. Valores comprometidos que você não tem como cortar de hipótese Exato. alguma. Né? Mesma coisa da educação. O piso vai aumentar, o valor vai aumentar. Então, as despesas obrigatórias, né, dadas ali pela Constituição, vão aumentar. Você tem os gastos com o PAC. Então, você tem um conjunto de despesas ali para o ano que vem. Aumento de 7,7% real no salário mínimo. No salário mínimo. Tem as despesas do salário mínimo já previstas. Então, você tem um conjunto de despesas contratadas que podem pressionar em relação a essa meta de déficit zero. Eu acho que o que o governo está fazendo aqui, ele sabe disso. Obviamente que ele sabe que haverá pressões relacionadas à despesa. Então, qual que vai ser o grande desafio do governo, principalmente no segundo semestre de 2024? Até que ponto cortar as despesas discricionárias, até que ponto sacrificar, inclusive, coisas relativas ao programa de governo, né? E até que ponto ele consegue flexibilizar, né? Aí sim, lá naquele momento, ele vai queimar capital político. E eu acho que o que ele está levando em conta? A eleição, né? Municipal de 2024. Sem dúvida. Porque ele vai conseguir negociar melhor com o Congresso lá no segundo semestre essa flexibilização da meta, né, de déficit zero para 2024. Né? Então, de certa forma, ele continua, não tem por que se antecipar, né, se afobar agora. Vamos deixar para negociar num momento, né, em que o Congresso é mais avesso a corte de gastos, que é justamente no momento onde há as demandas municipais. Eu acho que você tem uma construção de quem serão os cabos eleitorais na eleição do ano que vem. De novo, né? Eu falei bem no comecinho aqui, nós já estamos indo para 30 e poucos minutos aqui de gravação. Sim. Então, para a gente não se estender muito, mas basicamente, quem serão os cabos eleitorais? O Bolsonaro se candidata, o Lula se candidata. Se o governo estiver crescendo, se o governo estiver com uma agenda positiva até meados do ano que vem, o Lula se coloca numa posição muito sólida. Sim. O Haddad, nesse momento, me parece que ele crava o déficit zero para ele conseguir firmar o pé na conquista que ele fez ao longo do primeiro semestre. Ele trouxe para dentro dos seus apoiadores um conjunto de eleitores, vamos dizer assim, que estava fora dos seus apoiadores, porque viram que ele conseguiu aprovar uma reforma tributária, viram que ele conseguiu entregar crescimento econômico e viram que ele está prometendo para o ano que vem um déficit zero, num cenário em que ele prometeu crescimento de 3% e que foi acima do que o mercado estava dizendo. Então ele ganhou uma credibilidade enorme. Está num cenário onde as promessas dele estão sendo cumpridas. Estão sendo cumpridas. Então nesse cenário é muito positivo para aquilo que ele pretende negociar no segundo semestre. A gente acabou de desenhar aqui o que ele pretende trazer para o segundo semestre. Agora, lá no ano que vem, pode vir uma conta pesada, né? No segundo semestre do ano que vem, perto do pleito, né? Perto da eleição, pode vir uma conta pesada. A questão que fica aqui nesse momento é como é que ele vai conseguir negociar essas questões todas essas, ele precisa passar tudo isso aqui no Congresso, né? Boa parte dessas questões ainda são MPs que são colocadas e que, portanto, vão precisar ainda ser ratificadas pelo Congresso. Eu acho que ele vai queimar capital político. Eu acho que é inevitável. Acho que o governo não vai conseguir, é a minha opinião, né? Mas eu acho que o governo não vai conseguir cumprir o déficit zero. Né? Eu acho, não vou cravar nada mais aqui nesse programa, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil ele cumprir déficit zero.
de certa forma, ele vai ter que queimar um pouco desse capital, porque vai desagradar o mercado, vai gerar pressão, etc. Tem uma coisa que ainda, né, as expectativas, né, um dos parâmetros de crescimento do ano que vem é uma expectativa de 2,3% de crescimento do PIB para o ano que vem. A possibilidade de estar acima, né? Pode vir acima. Está na PLDO, né? Eu acho que a gente tem essa coisa que vai aparecer no segundo semestre, né, que vai indicar o que pode ser o crescimento do ano que vem. Sim. Porque se o crescimento vem positivo, né, você tem uma tendência de vários dos setores de tributação que são elásticos, né? Então, a gente assistiu aqui, estava olhando aqui a arrecadação do primeiro semestre, né? Ela veio abaixo, né? Inclusive, ela é uma das razões do déficit que cresce, né? Uma parte disso tem a ver com as contribuições, né, que o Bolsonaro tirou no segundo semestre do ano passado sobre combustíveis, que tirou 1 ponto de crescimento aqui, o que tornou ela negativa, né, a receita desse semestre. Né? Agora, as receitas associadas a salários, as receitas associadas, né, a imposto de renda, todas elas são mais elásticas ao PIB. Se você tiver uma formalização, se você tiver um crescimento econômico acima, como vem acontecendo, é possível que essa receita lá no ano que vem dê uma resposta mais elástica do que está sendo previsto agora. E isso é um cenário positivo. Talvez tenha uma aposta embutida também, né, do Ministério da Fazenda, de alguma maneira isso aqui vai aparecer. Em relação a isso, né? Exatamente. Não dá para cravar isso. Né? De novo, melhor a gente não cravar nada, né? Porque no fundo a gente vai ser cobrado por isso. Né? E eu prometo que não vou vestir a camisa do Palmeiras, mas, né, eu acho que esse cenário político está colocado. Né? E de novo, né, lá no ano que vem você coloca o Congresso, ou no segundo semestre, no ano que vem você coloca o Congresso como um parceiro do governo nessa medida. Por quê? Porque as disputas políticas regionais são disputas muito sensíveis para os deputados. Né? Então, é importante, de certa forma, também, especialmente para aqueles que estão apoiando o governo, que lá na frente, no ano que vem, o governo esteja dando certo. Exato. Então, você tem um cálculo de política econômica aqui que eu acho que faz sentido a batalha do Haddad. Pode ser que dê tudo errado. Pode ser que é uma aposta grande, seja uma aposta que falte perna. Por outro lado, é uma aposta. De novo, a gente aqui precisa fazer as críticas quando devem ser feitas, os elogios quando devem ser feitos, mas nem tudo é ciência exata. Né? Então, são apostas. É como o governo está apostando, é como o Haddad está apostando. E se ele conseguir cravar isso, certamente ele vai sair como um vitorioso enorme no ano que vem. Né? Exato. Salom, você quer trazer mais algum comentário ou vamos encerrar isso aqui? Não, acho que é esse o ponto, né? A gente trouxe as vitórias do governo nesse semestre e, ao mesmo tempo, né, como que o governo está manejando esse capital político, né, e os riscos, né, de possíveis queimas desse capital político por conta das metas ali para o orçamento de 2024. Você leu a LDO, né? E você estava vendo ali um dos crescimentos mais interessantes ali são justamente os investimentos. Né? Despesas discricionárias aqui, principalmente investimentos. Então, o grande ponto do mercado. A preocupação, acho que até dentro do governo. Né? Isso. Se de alguma maneira o governo pode sacrificar os investimentos por conta e das despesas discricionárias, né, boa parte ali associadas a investimentos, por conta de cumprimento dos resultados previstos ali na LDO. Né? Portanto, o risco que se coloca o governo botou nessa aposta o PAC. De certa forma, a aposta do governo é: vou cravar o déficit zero. Se a receita não aparecer, é o PAC que vai ser o primeiro que vai ser rifado. O PAC pode ser comprometido. Né? E isso pode comprometer a segunda parte do mandato como um todo. Né? Então, é uma aposta grande. E o Lula dando esse cacife para o Haddad, de novo, coloca ele no centro do governo. No centro do governo. Assim, o Haddad... É isso, eu acho que até o embate com o Congresso e dentro do governo vai se acirrar no segundo semestre de 2024. É importante a gente colocar isso porque parece que está muito longe, mas a economia é isso, né? Como Keynes fala, a gente sempre olha para frente. É sempre projetado. Pois é. E a gente vai seguir acompanhando ao longo desses meses todos e certamente faremos a nossa análise, né, dos acertos e erros ao longo desse processo. E você que nos acompanha certamente poderá discutir isso com a gente, poderá perguntar aquilo que você imagina. Sigam perguntando para a gente lá no Instagram, @agenda_econômica_br, Agenda Econômica BR. Siga as notas econômicas no Instagram. E siga também a gente no YouTube, no Notas Econômicas. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, acione o sininho e todas aquelas coisas que os blogueiros de YouTube costumam recomendar. Porque para a gente o algoritmo
nos ajuda a seguir adiante e você ajuda a gente a conseguir conversar com mais pessoas. Muito obrigado a todos e a todas. Nos vemos na semana que vem, sem falta.